Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, né? Estamos aqui para mais um videozinho de revisão. A gente já teve essa matéria toda aí, mas é bacana a gente dar uma revisada, até porque vocês vão mexer lá na plataforma, vão conseguir é, olhar lá os exercícios e de repente ter alguma dúvida. É bom ter isso fresco na memória, até porque a gente está vivendo num momento bem confuso, bem maluco, então é bom a gente recolocar aí algumas coisas que de repente por conta dessa semana longe aí, talvez algumas coisas tenham sumido da memória, tá certo? Então vamos lá. Então vamos revisar aí a parte de sociologia, tá? A gente já revisou filosofia, vamos para a sociologia agora. Bom, a primeira coisa aí é o contexto do surgimento da sociologia. Tá? É bom lembrar que a sociologia ela surge justamente ali no século XIX e justamente num processo ali em que a Europa estava num processo assim, de muita expansão comercial, expansão industrial, é o momento do imperialismo, né? Assim, estão dominando a África, a Ásia, e eles estão tendo contato com muitas culturas diferentes. E aí surge justamente essa questão, né, de como justificar essa ideia de que o europeu, o branco, o cristão, pode dominar os povos asiáticos, os povos africanos. Então, começa a surgir essa preocupação com essa justificativa da exploração comercial e tudo mais. Então, o contexto da Revolução Industrial muda uma série de coisas, né? Vamos lembrar que a Revolução Industrial acontece no século XVIII, né? Mas que assim, em cada país vai acontecendo em tempos diferentes, e a Revolução Industrial só traz uma grande diferença aí, uma grande mudança na sociedade, que é justamente o surgimento de uma nova classe, que é a classe trabalhadora, a classe proletária, né, a classe operária, que vai lutar pelos seus direitos em relação aos burgueses, né? Então, no começo, a sociologia ela não olha muito esse lado do operário, né? No começo, ela está muito mais preocupada com esse contato com essas novas civilizações, né? Com essas civilizações que são exploradas pelos europeus, né? Então, há essa tentativa de justificar essa diferenciação. E aí, o primeiro desses grandes sociólogos, né, o que dá origem à sociologia, é o Auguste Comte, né, e ele tem essa preocupação de fazer com que a sociologia seja uma física social, né, que ela seja neutra, né, então a preocupação dele é mais nesse sentido, né, de por um lado fazer com que a sociedade tenha assim, mecanismos para manter a ordem, mas ao mesmo tempo que ela possa buscar o progresso através da, da industrialização, da tecnologia, né? Então, mas sem perder, claro, aqueles mecanismos de organização social que a família, as instituições em geral podem manter, certo? Muito bem. Outro tema que a gente viu aí foi o Karl Marx, né? E os principais conceitos marxistas. Lembre-se que Karl Marx assim, ele está preocupado com o proletário, né? Disse para vocês que no caso no começo da sociologia o Auguste Comte não tem essa preocupação, nem sequer o Emile Durkheim muito, mas o Karl Marx é alguém que está muito preocupado. O Karl Marx ele quer justamente fazer com que a sociologia olhe esse lado do proletário. Mas na verdade ele não é exatamente um sociólogo, né? Ele é mais um historiador, um economista, e ele está preocupado com as condições de produção do sustento material do indivíduo. Então ele está preocupado em que assim esse ser humano ele pensa, ele crê, ele tem valores a partir do que? A partir daquilo que ele de como ele produz o necessário para a vida. Tá? E ele propõe uma revolução social. Ele propõe que esses trabalhadores se unam, eles deixem de ser alienados, eles busquem tomar o poder, criem uma ditadura. A partir dessa ditadura que for criada, eles vão eles vão acabar com a desigualdade social, vai haver uma distribuição de renda, a ponto de não ter mais ricos nem pobres, e aí não vai ser necessário mais ter o Estado, porque o Estado só existe, né, por Karl Marx, para reproduzir justamente o status quo, para manter o pobre sendo pobre e o rico sendo rico, né, para controlar essa população e fazer com que ela continue sendo explorada sem se manifestar. Bom, então vamos lembrar que esse socialismo, esse comunismo, que é a fase final, nunca existiu em nenhum país, mas que para o
para o Karl Marx era possível de acontecer, né? Mas que dependia de toda uma mudança de mentalidade e uma luta mesmo, né? Para que as coisas mudassem, né? Muito bem. E aí a gente tem aí o Emile Durkheim, tá? O Emile Durkheim, ele vai mais naquela linha do Auguste Comte, uma linha mais de defender o capital, defender o grande empresário, defender a ordem social, né? E o Emile Durkheim acredita que assim, a sociologia ela tem que se preocupar com com um objeto específico, né? Que é, no caso aí, o fato social. Ele acha que assim, da mesma forma que a gente tem na biologia, a gente tem a célula, ou no caso da química, a gente tem o átomo. Então, assim, a menor partícula da sociedade que o sociólogo precisava estudar era o fato social, né? Então, o fato social seriam aquelas regras, aqueles comportamentos, todos esses elementos da sociedade que você conseguisse reduzir para você poder estudar. Então, como é que você identifica esse fato social? Ele é sempre geral, né? Ele tem generalidade, uma coisa que você observa em vários lugares. Ele ele é exterior a você, né? Ele tem essa exterioridade, ele vem de fora para dentro, mas chega uma hora que você acha que ele é seu, parece que é tão natural, ele parece que é seu, mas ao mesmo tempo ele também tem coercitividade, ou seja, quando você não se adequa a determinadas regras da sociedade, certos comportamentos, você é mal visto, você é punido, você é excluído. Então essas são as três características, né? Então generalidade, exterioridade e coercitividade, certo? Vamos lembrar que existem os fatos sociais normais e os patológicos, tá? O normal é quando você tem uma forma de solucionar aquilo, de lidar com aquilo. E o patológico é aquele que, quando você não sabe o que fazer. São situações em que coloca a sociedade até, muitas vezes, no estado de anomia, que ele fala, né? Que você não tem normas nenhuma. Então, são situações que podem deixar a sociedade totalmente de pernas para o ar. E no caso da pandemia agora, por exemplo, o próprio vice-presidente dizia que havia essa possibilidade, né, ou melhor, esse receio de que a sociedade entrasse no estado de anomia. Justamente por isso, porque esse caos social, né, em que você não sabe mais o que é certo e o que é errado. Então, isso tem que se evitar. Né? Então, e é claro que tudo está sendo feito justamente para que isso não aconteça, né, no mundo inteiro. Então, a anomia é essa ausência de regras. Né? Então, enquanto você tem formas de lidar com aquele fato social, ele continua sendo um fato social normal. Ele dá um exemplo do suicídio. Né? O suicídio é uma coisa terrível, uma coisa trágica, mas é uma coisa totalmente previsível. Né? Não digo totalmente, mas assim, em grande escala, previsível. Você sabe que em determinados momentos da sociedade, de queda da economia, de grandes mudanças na sociedade, você vai ter uma taxa maior ou menor de suicídios. Né? Bom, depois a gente tem o Max Weber. Tá? O Max Weber ele tem um discurso mais ao centro, né? Ele é um pouco mais ponderado, nem tanto à esquerda como o Marx, nem tanto à direita como o Durkheim e o Comte. Mas o Max Weber ele tem um conceito essencial aí, que é o conceito de ação social. Diferente do fato social lá do Durkheim, para ele a ação social ela, ela parte de uma ideia que ele tem de que você não deve simplesmente descrever o que acontece na sociedade, mais ou menos igual o Durkheim dizia. Ele acha que você tem que compreender os significados daquilo que acontece na sociedade. Então, essa sociologia compreensiva do Max Weber leva ele a ter uma visão diferente dessa partícula, vamos dizer assim, da sociedade. Esse recorte que você faz da sociedade, ele não chama de fato social, não é simplesmente um fato ali que você observa de maneira impessoal. E você precisa entender o significado dele. E o significado dele é um pouco mais sutil, e você precisa prestar muita atenção na maneira como você compreende essa ação social. Ela é sempre dotada de sentido e voltada para a ação de outras pessoas. Né? Então, se por exemplo eu estou dando nossa aula aqui para vocês, eu espero que você compreenda. Né? E assim, existe um sentido nessa aula, que é a transmissão de conhecimento, a troca de conhecimento. Né? Então, ela tem sempre um sentido e ela é voltada para a ação de outras pessoas. Né? Você sempre espera que as outras pessoas reajam de uma determinada maneira. Tá? Então, muito bem. E assim, o Max Weber é um
um exemplo que ele dá dessa sociologia compreensiva é o estudo de caso que ele faz da relação entre o capitalismo e o protestantismo, né? Porque a igreja protestante ela surge justamente no momento que o capitalismo está crescendo e ela cresce justamente no ambiente, né? No caso é, do protestantismo do Calvino, né? Do João Calvino, que mais tarde aí vai dar origem a várias igrejas, inclusive a presbiteriana que existe aqui no Brasil. Ele acredita que o cristão ele precisa ser muito comedido, ele precisa ser muito centrado e ele precisa se controlar nos seus gastos, ele não deve fazer nada para esbanjar e ele deve ter uma vida muito regrada, como eu disse, e aquilo que ele ganha, né, no trabalho dele, ele tem que reinvestir. Né? Então eles acreditavam muito nisso, de que você deveria enriquecer através do trabalho e que o enriquecimento através do trabalho era uma forma de Deus mostrar para você de que ele estava do seu lado. Porque eles acreditam que o ser humano, ele não sabe se no final do mundo, no final da vida dele, ele vai para o céu ou para o inferno, mas Deus já viu. Deus já sabe. Então, de certa maneira, ele já é predestinado a ir para o céu ou para o inferno. E o sinal que ele tem de que ele vai para o céu é de que ele está crescendo materialmente. Então, por isso eles valorizavam muito o trabalho. E isso, de certa maneira, foi muito importante para atrair comerciantes, atrair banqueiros, né, aquelas pessoas que estavam, aqueles pequenos burgueses que estavam surgindo naquela época e que mais tarde vão dar origem ao capitalismo como a gente conhece hoje, certo? No último capítulo aí a gente fez uma grande comparação aí dos três, né? Marx, o Weber, no caso é o Marx, tá? O Weber, que no caso é Max Weber, e o Durkheim, tá? Essa comparação aí, gente, tem muitos pontos para se comparar, mas eu acho que alguns pontos são mais essenciais, né? Eu acho que o primeiro ponto importante aí é a visão que eles têm da sociologia, de como a sociologia deve se aproximar do que acontece na sociedade, tá? Então, como que um sociólogo, por exemplo, da linha do Durkheim, né, da linha mais positivista, vê uma greve, por exemplo. Ele diz assim, as pessoas fizeram uma paralisação, elas estão reivindicando isso e aquilo, e ele só descreve o que acontece como um fato social, certo? Né? Ok, as coisas acontecem dessa maneira, as pessoas entram porque todo mundo entra, porque senão ele vai sofrer represália, né? Por aí vai, beleza. E o Max Weber? O Max Weber já quer entender, né? Um weberiano ele tentaria entender o porquê que aquele cara está ali, o que ele espera dessa greve, o que aquele greve significa para ele, né? Em que contexto que ele entrou naquilo, né? O que ele espera das outras pessoas, o que ele espera do patrão, o que ele espera dos colegas. Esse é o weberiano. O marxista não, o marxista ele se engaja, ele entra na greve junto, e se for necessário, ele dá paulada também, recebe paulada no meio da greve, porque ele é um cara que se engaja politicamente. Então ele não existe uma reflexão distanciada das coisas que acontecem. A reflexão é compartilhada, ela é engajada, né? Ele chama de uma filosofia da praxis, né? Da prática. Né? Não existia ainda exatamente um termo, né, específico. Né? Muito bem. Então, por exemplo, o conceito mais importante aí, né? O conceito mais importante para o Durkheim, no caso, seria o conceito de fato social. Né? O conceito mais importante para o Max Weber é a ação social. E para o Marx, a luta de classes, né? Que é o autor da história. Você poderia até falar de materialismo histórico também, né? Uma coisa importante. Tá? Muito bem. Por exemplo, como é que cada um deles se vê em relação a seu espectro político, né? O Emile Durkheim, ele é um pouco mais à direita, como eu falei, né? O Max Weber mais ao centro, e o Karl Marx, bem à esquerda, né? Então, mais ou menos essa é a visão dos três. Bom, então, é importante vocês sempre lembrarem que assim, são três visões diferentes, assim, existem muitos outros pensadores, mas esses são os clássicos aí, e que eu acho que ajuda vocês a ter uma ideia mais ou menos de como é o pensamento básico da sociologia. A partir dele você vai conseguir ver uma série de outros pensadores, certo? Bom,
Espero ter ajudado vocês aí. Se tiverem qualquer dificuldade, logo a gente vai estar aí com o Google Classroom funcionando e vocês vão poder fazer perguntas por lá, tá ok? Um abraço, pessoal. Fiquem em paz aí, em segurança. Cuidem-se, tá? E, se Deus quiser, logo a gente se vê. Abraço.